Por que eu já começo a escrever a instrução? Porque depois que tu termina de tecer, tu vai lembrar o que você escreveu? Aí a gente fica olhando, aí fica faltando aquela carreira, né? Então, por que eu acho esse método interessante? Porque você está planejando, você está escrevendo. Você está escrevendo tudo que você está fazendo antes. Quando você for descer o chale no final, você já vai corrigindo até o que você já tinha escrito antes. Você faz pequenos ajustes e quando terminar, terminou. Nesse momento, está tudo pronto, eu começo a escrever. Então eu já sei que no caso desse chale que eu estou fazendo, ele vai ter 20 pontos e 20 carreiras em 10 por 10 tecidos em ponto Jersey, porque eu não fiz lá antes. Como é que é o chale triangular? Como é que a gente começa ele? Muita gente conhece, algumas pessoas não conhecem. Eu vou explicar rapidinho o que é uma coisa super, super legal para o chale ficar com uma modelagem melhor. Se você fizer o chale triangular sem esse início, ele vai ficar um pouquinho assim, ó. Quem já teceu um chale triangular que ele fica um pouquinho assim? Ele não fica reto. Está escrito ali que é uma instrução que a gente fica, pega 3 pontos, pega da onde, pega de baixo, pega de cima, ai meu Deus, que sufoco. Mas é uma ferramenta interessante porque ele faz o chale triangular ficar com caimento melhor, tá? Então, assim, se você ler isso agora e não entender nada, esquece. Isso aí é o tipo da coisa que a gente só vai entender com agulha e com fio na mão. Não tem coisa que a gente só entende com agulha e com fio na mão. Confia, porque isso é uma coisa legal, mas assim, é só com agulha e com fio na mão, tá? Mas eu vou falar só para vocês pensarem. Tá? Então, eu estou dizendo assim, com o método X, monte 3 pontos. Por que com o método X? Porque às vezes você, como designer, você pode querer que a pessoa comece montando com aquela long tail, que eu não sei como é que é em português. Como é que é em português? Fio comprido, você quer que comece fazendo ponto em tricô, você quer que monte só virando, aí você é designer, você que vai escolher, né? No provisório, nesse caso, não, você não vai costurar nada depois, né? Então, com o método X, você vai montar 3 pontos. Aí eu montei lá, 1, 2, 3. Aí está escrito ali o quê? Tricote 6 carreiras em meia. Aí eu vou tricotar os gominhos da varinha. Dá pra ver daí? Não? Quando a gente faz cordões de tricô, ele não faz feito uma bolinha aqui assim do lado, na lateral dele? Né? É um nozinho. Um nozinho, isso aí. Ele não faz um nozinho a cada 2? Então, a gente montou 3 pontos, eu já tenho 3 aqui. Esses nozinhos do lado, eu vou pegar para facilitar, né? Porque o que eu quero fazer aqui, na verdade? Eu quero começar o meu chale assim. Porque eu quero que ele cresça triangular, mas em toda a sua possibilidade, em toda a sua expansão, vamos dizer assim. Então, primeiro, eu já tenho esses 3 pontos daqui. Aí eu vou pegar esse nozinho do lado das carreirinhas que eu fiz, vou pegar, vou montar, tá? E vou pegar do outro lado. Então, eu vou ter 9 pontos para começar o meu chale já circular, porque eu já fiz isso aqui, ó. Eu só queria explicar, assim, por que pegar 3 laterais de um quadrado em pontos, porque aí o que vai acontecer? Se eu tenho, isso aqui é um triângulo, tá vendo? Ele não está começado assim. Tem 90 graus aqui nessa ponta? Não tem. Tá? Então, se eu fizesse só ele assim, eu teria um triângulo mirradinho, eu teria um outro triângulo aqui, ó, e eu ia ficar com um chale pequenino. Então, esse tipo de início, que a gente pega 9 pontos e faz o semicircular, ele abre a asa, entendeu? Dá uma encorpada. Então, assim, como a Bel falou, você pode fazer, como a gente falou, com ponto provisório e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente não está com a agulha e com o fio na mão, então a gente só vai ficar doida. Mas pesquisa isso, que é uma coisa legal. Tem vários filminhos. No YouTube botou... E é mais fácil vendo do que lendo. Exatamente. Que é tão simples fazer, né? E aí, se você for procurar no YouTube, coloca cast on, se quiser botar. Pode colocar cast on for triangle
olha o celular. Só professora. É meu não. Não, dá cruzinha pra ela. Show. Esse início, deu para vocês entenderem que é só para ele ter um formato melhor? Tá? Para a asa dele melhorar. Aí você vai pesquisar e vai descobrir, mas é interessante. Aí você vai começar a escrever a receita. Olha só, gente, quem tinha dúvida, como é que... Lembra que a gente estava perguntando, acho que foi você que me perguntou, né? Como é que, de quantos pontos eu começo, né? Então aqui, nesse caso, né, eu coloquei super explicadinho, que é exatamente para quando você for fazer o seu, você lembrar. Eu estou colocando 2 pontos de borda, mas você de repente pode querer uma borda com 3, não pode? Você pode querer uma borda com 1, também pode. Você pode querer uma borda com 4, também pode. Né? Eu estou supondo aqui, estou estimando 2 pontos de borda. Aí eu vou ter que colocar marcador. Marcador também é uma outra coisa, assim, quem ama marcador? Quem odeia? Depende. Olha só, o marcador é uma super ferramenta também pra gente que é esquecido, tá? Porque ele tá ali, é um entrave, né? É que nem o barbantinho amarrado no dedo, vai te lembrar. Tem certos pontos que o marcador não funciona porque o ponto aumenta e diminui. Quer dizer, você aumenta a laçada, depois diminui, então o marcador não funciona. Mas geralmente ele funciona para te lembrar que você vai ter que fazer alguma coisa ali naquela situação. Uma laçada, uma diminuição, o que for. Para comercializar, se você está escrevendo essa receita ou para comercializar, ou para dar para suas amigas, ou para botar no seu blog, ou para botar no seu site, volta aquilo que a gente falou. Quanto mais informação, é legal. Eu sempre coloco nas minhas receitas assim, antes de começar eu boto notas. Um marcador tá ali para te lembrar disso, mas é opcional. Porque de repente a pessoa detesta marcador. Aí ela vai ver, essa receita tem marcador, não quero fazer. Então eu acho interessante a gente dar informação para quem gosta, mas escrever é opcional, você pode ter ou não. Então 2 pontos de borda, eu coloquei o marcador para me lembrar como é que é o chale triangular, qual é a estrutura dele. Eu tenho um aumento na ponta, não é isso? Então tá escrito lá, eu tenho a minha borda, botei um marcador, tenho uma laçada. No caso, esse 2 pontos meia é porque eu estou dizendo o seguinte, eu estou começando meu chale assim. Eu tenho 2 pontos de borda aqui, tá vendo? 1, 2. Aí eu botei uma laçada, que é o meu aumento. Aí eu estou começando com 2 pontos aqui, por quê? Porque o ponto que a gente vai colocar depois, ele vai ser um ponto de número par. Então, eu já comecei de 2. Se ele fosse um múltiplo de número ímpar, se ele fosse um ponto múltiplo de 5, eu começaria com 1. Por quê, gente? Vamos pensar aí. Vamos ver se de repente vem a resposta na cabeça de alguém. O aumento é de 2 em 2. Se ele é ímpar, vai ser ímpar até o final. Arrasou. Exatamente. Exatamente isso. Então esse é o pensar do chale, né? Se eu já escolhi um ponto, se eu já sei que ele é múltiplo de um número par, e eu tenho 2 aumentos de cada lado, eu já vou começar com o número par ali. Se ele é ímpar, eu vou começar com o número 1, porque aí eu vou somando 2. Alguém não entendeu? Eu explico de novo, na boa. Então vamos lá. E a gente escolheu um ponto lá no nosso gráfico, que ele é múltiplo de 4. Ele é um número par. Então o que acontece? No chale triangular, lembra que eu falei, a gente vai pensar um triângulo só, porque o outro é igual. Eu não tenho 2 aumentos, carreira sim, carreira não. Então o número que eu tiver aqui, eu vou sempre somar 2. Nas laterais. Então se eu começar o chale com 1 ponto no meu gomo, mais 2 eu vou ter 3, 5, 7, 9, eu não vou encaixar meu ponto. Agora, se eu começar com 2, vou começar com 2 mais 2, 4, 6, 8. Isso entendeu? Eu posso explicar mais uma vez. De coração eu explico tranquilo. Deu para entender? Então, se você já sabe que você vai ter um ponto com número ímpar ou par, se esse daqui é múltiplo de 5,
Você, na montagem de pontos, você já vai pensar isso. Eu não vou falar do outro lado do triângulo porque ele é uma repetição. Aí eu coloco 2 pontos, porque meu ponto é múltiplo de 2, laçada. O ponto do meio, que a gente chama de espinha, que é um ponto só, mas também não podia ser 2. Podia ser 3. Não podia ter uma trança ali maravilhosa e ter 10 pontos? Pode tudo, não pode? Então, assim, para exemplo, a gente vai colocar 1 para fazer essa espinha. Ou não ter espinha. Mas como nós somos mulheres, exatamente, como nós somos mulheres criativas maravilhosas, sabemos que pode tudo. Como a Ana falou, pode não ter espinha, você pode aumentar para um lado e para o outro. Aí eu coloco, aqui está o ponto central, mais um marcador, laçada, os 2 pontos do outro triângulo, marcador, laçada, marcador e os 2 pontos de borda. Então aqui eu já comecei a primeira carreira dele, eu já escrevi a primeira carreira dele, que na verdade é exatamente isso que a gente desenhou aqui. 2 pontos de borda, põe o marcador, laçada, 2 pontos, porque o ponto que eu escolhi é múltiplo, é par, né? Laçada, o meu ponto do meio laçada, 2 pontos do outro lado, laçada e a minha borda. Por que eu já escrevi isso? Eu não estou escrevendo a minha receita já toda, que é para quando eu terminar, ela está terminada. A carreira de volta, tranquilo. Eu quero a carreira... Qual é o lance que a gente fala do ponto Gersa de enrolar? Isso. Então, geralmente, as bordas do chale, como é que a gente faz? Toda em cordões de tricô. Então, a instrução da carreira de volta, né, que é o lado avesso, seria... 2 pontos meia, que é a minha borda, tricote em ponto tricô até o próximo marcador. Por que eu estou escrevendo isso? Porque nesse caso vou ter 4 pontos, né? Porque eu já aumentei, não, comecei com 2, tenho de cada lado. Mas se eu escrever tricote 4 pontos em tricô, eu vou ter que escrever todas as carreiras. Então, vai ser uma receita, né? Um papiro, uma bíblia. Então, o que eu já estou dizendo? Você tricota até o próximo marcador, porque isso vai valer para todas as outras. Quando eu tiver 6, quando eu tiver 8, quando eu tiver 10. Até o próximo marcador, passo o marcador. Um ponto em tricô, que é o ponto central, que também, se eu quiser que ele seja todo em tricô, vai ser meia. Se for um outro desenho, vai entrar outra coisa. Tricote em meia, tem outro marcador e tal. Então, essas 2 linhas, elas já vão definir tudo que vai acontecer num triângulo em Jersey pelo tempo que eu quiser. Aí eu vou dizer, repetir a carreira 1 e 2 até... Aí eu não sei ainda, porque eu não sei o tamanho do chale que eu vou querer. Mas vocês concordam comigo que aí eu já estou dizendo tudo? Né? Por quê? 2 pontos de borda, marcador, laçada, eu já estou dizendo. Então isso vai explicar para mim, já está me dizendo como é que o chale vai crescer. Aí tem um detalhezinho que eu acho interessante, que é uma tabela que está na pasta de vocês, que estava junto com os papéis. Não é essa pasta que veio no material, não. É naquela que estava em cima da cadeira. Uma tabela aí. Quem participou do TJ do Dalila, que a gente fez junto, eu não sei se vocês estão lembrados. Foi assim, o chale Dalila eu desenhei nesse tamanhão enorme. As meninas de tricoteiras propuseram assim, vamos fazer então um tricotar junto? Aí muita gente, o chale é muito grande, eu não vou fazer não, esse chale é enorme. Lembra disso? E aí, em 2 dias, sei lá, de um dia para o outro, eu fiz 2 tamanhos diferentes. Eu só pude fazer isso porque eu tinha planejado o chale e eu tinha essa tabela. Outra serventia. Quando você vai vender uma receita profissionalmente, né, e a gente tem que dizer a quantidade de fio, já não aconteceu com todas nós, a receita pedir fio de mais ou de menos? Com todo mundo, né? É uma coisa difícil. Como é que a gente calcula isso? Você pega um novelo, está escrito lá novelo, né? Tantos metros, 100 gramas, por exemplo. Mas se você às vezes botar ele na balança, ele vai ter uma variação pequena. Isso já é uma possibilidade de erro. Então, qual é o mais aconselhável de fazer? Você, antes de começar a tricotar, você vai pesar lá o novelo. E você vai botar lá 100 metros, 100 gramas, vamos supor. Quando você terminou a sua peça, você vai pegar ela, se for um chale, você vai embrulhar, fazer um charutinho, né? Para ele caber em cima da balança. Aí você vai ver lá 600 gramas e vai fazer uma regra de 3. Essa é uma forma. Só que essa é uma forma que ela dá menos margem de erro, mas dá. Agora, qual é a forma que dá menos margem de erro?
é você saber quantos pontos você fez e aí você multiplicar pelos pontos. Não vou nem falar disso hoje, tá? Mas isso aí é por isso que a Isolda faz, tá? Porque aí ela sabe exatamente quantos pontos ela fez em cada peça e aí ela vai te dizer uma gramatura mais aproximada. Mas no nosso caso aqui, o que eu acho importante dessa tabela é porque eu faço ela no caderno. Ela tá bonitinha aí, né? Que eu pedi minha filha fazer pra mim. Fina. Mas eu faço ela no caderno. Por quê? Porque eu quero saber onde que eu vou encaixar meu desenho. Eu quero escolher em que ponto do meu chale eu vou encaixar esse desenho. Lembra? Se ele é múltiplo de 4, eu vou poder encaixar, por exemplo, numa carreira que tenha, sei lá, 58 pontos, sei lá, não vai dar. Entendeu? Então eu quero escolher onde eu vou fazer. Como eu falei, aí tá bonitinho, mas normalmente eu pego o meu caderno, que esse caderno é o caderno de cálculo, né? E tudo que tá aí eu vou escrevendo à mão. Eu boto carreira 1, né? Aí eu boto, né, 2, aí na carreira 2 não tem 2 aumentos, eu boto 4, e escrevo isso à mão mesmo. Quem sabe mexer com Excel faz isso assim, Você põe uma instrução. chuchu, beleza. O que é essa tabela? São pontos por seção e pontos totais. Tá? Então, é um triângulo. Exatamente. A seção é um triângulo. Eu vou pegar esse triângulo aqui, eu queria fazer uma brincadeirinha e mostrar no final, porque a receita do chale que tá aí é esse chalinho aqui. Ó. Eu queria fazer no final, mas acho que tá mais fácil para entender, tá? O que tem nessa tabela? Eu estou dizendo que na carreira 1 eu tenho 2 pontos, não tenho? Lembra quando a gente começou, não tenho 2 pontos aqui? Aí a carreira 2, eu vou ter esses 2, mais os 2 que eu já aumentei, 4, né? Na próxima carreira, eu vou ter 4, porque eu ainda estou fazendo aumento. Só na carreira de volta que eu vou ter 6. Vamos repetir isso para fazer sentido? A cada 2 carreiras você tem mais 2, é isso? Exatamente. Né? Porque o que acontece? Nessa primeira carreira, tá aí na tabela de vocês, tá? Ponto por seção, eu não tenho 2. Porque eu botei a laçada aqui, mas ela ainda não virou ponto, porque eu ainda não voltei, não é verdade? Ela, por enquanto, é só um buraquinho perdido. Tá? Então, na carreira 1, eu tenho 2. Tá? Na carreira 2, eu coloquei 2 porque eu estou voltando, eu estou fechando esse ponto. Quando eu for na carreira 3, eu vou ter 4 pontos e 2 laçadas. Tá? E assim vai. Por isso que eu falei, quem tem um Excel é fazer essa fórmula. Na verdade, eu estou escrevendo os aumentos. Nesse caso, a carreira ímpar, ela é o direito. Poderia não ser. Né? A gente lembrou disso para abrir a nossa cabeça. Tá? Então eu tenho por seção e eu tenho pontos totais. Pontos totais, o que ponto total está dizendo? Eu vou ter das 2 seções somadas, com mais as minhas bordas e mais a espinha. Tá? Que aí eu vou saber no final quantos pontos eu vou ter. Tá? Então isso é uma coisa que você pode escrever à mão ou você pode fazer no Excel. Ai, Paulo, não vou fazer isso de jeito nenhum. Também tudo bem. Estou te dando uma dica, porque assim, você vai, eu quero encaixar meu desenho a tantos centímetros, você vai conseguir. Aí lembra que a gente tinha escolhido esse desenho, a gente já tinha feito o gráfico. O desenho, da forma que ele está escrito, se eu for tecer, ele vai ficar uma tripa, concorda? Né? Do jeito que ele está desenhado ali, se eu for tecer, eu vou ter o quê? Um retângulo. É assim? Se eu for tecer desse jeito. Mas o meu chale não é triangular. A gente vai encaixar o desenho na forma do triângulo. Por que ele parece um triângulo de cabeça para baixo? Porque a gente imagina que eu estou aqui, eu estou tecendo aqui. Como é que eu desenhei essa progressão dele? Eu não sei que ele aumenta. Cada triângulo dele não aumenta 2? Carreira sim, carreira não. Então tá aqui o aumento. A carreira seguinte. Aí eu aumentei mais 1. Isso. Aqui ó, 1. Nesse caso, 1 é o direito, tá? O 2 está lá. Você vai pegar e vai fazer exatamente isso. A sugestão que eu dou é o seguinte. Você faz o desenho, repete o desenho do ponto que você gostou. Vamos supor que nesse caso aqui o ponto tinha 4 carreiras, né, de repetição. E eu repeti várias vezes porque o chale vai ter que ter um tamanho.
Mas por que eu repeti tantas vezes? Esse ponto, ele é feito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Ele tem 14 pontos por 4 carreiras. Eu não vou aumentando um de cada lado? Vou aumentando um de cada lado. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar dessas carreiras todas até que eu chegue a 14 aqui de novo para eu voltar aqui para o início. Quando vocês estão repetindo um gráfico, você não faz isso? Você vai ele até o final e você volta aqui? Você vai ele até o final e volta? Porque eu só consigo ter para cada lado, porque eu tenho 2 aumentos por triângulo. Mas aqui é uma banda, ali é outra banda. Eu vou aumentando carreira sim, carreira não. Só que eu vou precisar de 14 aumentos para poder voltar para o início. Voltar quer dizer colocar 3 desenhos? Isso, 3, exatamente. Né? Só que aí, ao invés de eu fazer 3 desenhos, que aí meu gráfico vai ficar cada vez melhor, o que eu vou dizer? Você volta para cá, para o número 1. Vou repetir de novo. Esse é um desenho que tem 14 pontos de repetição. Ele tem 4 carreiras. Ele é isso aqui só. Quando a gente, vamos supor, se eu fosse tecer isso aqui, como é que ficaria a lateral desse chale? Alguém tem uma ideia? Ele ficaria um desenho no meio e 2 pontas de ponto G, você concorda? Que é o que ele ficaria. Não é o que a gente quer, né? A gente quer uma continuidade do desenho. A gente quer que o desenho se expanda, vamos dizer assim. Mas para a gente chegar nisso, a gente vai ter que primeiro desenhar isso aqui. A gente vai ter que encaixar esse desenho dentro da progressão do chale. Como é que ele progride? Ele aumenta 2 pontos, carreira sim, carreira não. Então eu vou ter que primeiro fazer esse desenho, eu vou ter que encaixar ele. E por que eu repeti tantas vezes? Porque vai levar um monte de vezes até que eu chegue, né? São 14 aumentos até que eu chegue aqui. Faz sentido? Você vai pegar o seu ponto, vamos supor que ele fosse um ponto, que ele tivesse só 6. Então o que ia acontecer? Eu só ia precisar desenhar ele até aqui, onde ele tem 6 pontos. Eu não precisava desenhar mais. Porque quando eu chegasse aqui, eu tenho 6, a pessoa vai voltar para cá. Eu tive que fazer essa progressão toda grande, porque eu precisava de 14 pontos para poder repetir, tá? Aí o que acontece? A gente já viu que seria ponto G sair do lado, ponto G sair do outro. É isso que a gente quer? Não. Como é que eu vou preencher o outro lado? Não tem fórmula. Imagina um espelhado. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte. No caso desse desenho aqui, para cada aumento eu tenho uma diminuição. Um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Né? Laçada, aumento. 2 meias juntam, uma simples, diminuição. Tá? Então, o que isso já clareou na minha cabeça? O que isso quer dizer? Tem para eu repetir o desenho. Tá? Então, com isso em mente, eu vou espelhar o meu desenho. Ai, mas como é que você chegou nisso aqui? Eu cheguei fazendo e testando, tá? O que acontece? Se eu fosse repetir o desenho igualzinho, o que aconteceu? Eu ia ter 2 laçadas juntas, isso não existe, né? Um buracão e tal. Então eu fui pensando, dá para eu fazer alguma coisa por aqui? Não dá, porque eu vou colocar aqui outra bola, outra laçada, uma diminuição, 2 laçadas com um buraco, tá? Aqui não adiantava, não dava para fazer absolutamente nada. Aí aqui já dá para eu começar a brincar. Não é espelhado? Então o que está naquele canto tem que vir para cá. Não é o que está aqui que vem para cá, né? É como se eu repetisse o desenho assim, de blocos. Então o que eu pensei? Qual é o primeiro desenho lá? Eu tenho 2 mates simples, né? E essas 2 não dá para eu botar desse jeito, mas eu posso botar um mate simples e uma bolinha que já vai dar o efeito primo do desenho. Tá? Ah, legal, deu. Nessa segunda aqui, dá para fazer alguma coisa? Também não. Mas aí o que eu faço? Se eu botar junto aqui, eu vou ficar com 2 pontos meia aqui, vai rolar um jerseyzinho aqui. Então eu espalho. Gente, isso não tem fórmula. Isso vai ser você experimentando. Não tem fórmula. Porque é gostoso, porque o que acontece? Você vai ali e fala assim, pô, acho que vai ficar maneiro aqui. Aí você desce, aí aquela caixa, por isso que eu faço sempre esse triângulo. Primeiro que eu mostrei pra vocês, antes de descer o chale. Aqui nesse caso, você me perguntou, aqui tá o chale todo? Não. Né? Eu fiz de uma forma que eu pudesse ter 3 repetições do desenho. Eu acho que 3 já era suficiente.
Então eu fui confirmando que o que eu desenhei aqui, o bacalhauzinho que eu fiz aqui, fazia sentido com o desenho. Ficou parecido? Tá vendo aqui? Isso é erro e acerto. Eu fui olhando pro desenho, como ele se manifesta, e fui vendo o que dava para eu adaptar. Chegou um ponto aqui, ó, que eu já pude repetir ele quase que todo, tá vendo? Ó, 2 mais simples, uma laçada, né? E eu vou pensando nisso. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Lembrar que para cada aumento eu tenho que ter uma diminuição. Se nesse ponto tivesse, às vezes, 3 aumentos em um tipo de diminuição dupla, era isso que eu teria que repetir. E lembrar também, importante, que se eu botar 2 laçadas juntas, eu vou ter um buracão, né? Que não é o que a gente quer. Então isso vai ser a sua intuição, o seu vocabulário, a gente já testa. Quem testa chale também já tem, né, um pouquinho de know-how. E você vai vendo, fala, pô, legal, funcionou. Deu certo? Repete pro outro lado. É exatamente a mesma coisa, porque se deu certo para esse lado, é só você transpor pro outro. Então, assim, não tem fórmula, tá, gente? Você foi na intuição. Qual é o importante de lembrar? Para cada aumento, uma diminuição. Tá? E a forma dele, né? Quer dizer, entre o aumento, quantos espaços tem, entre a diminuição. Então você vai na sua intuição de mulher, porque nós temos uma intuição tremenda. Se você for homem, você vai usar a sua virilidade para descobrir, entendeu? E você vai chegar lá. Agora eu vou decidir aonde que eu quero botar o meu desenho.